Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. O título desse hino, do cantor cristão 396, é Cegueira e Vista. São 4 estrofes, as 2 primeiras falam da cegueira espiritual, em que o homem não consegue enxergar a sua necessidade de um Salvador. As 2 últimas estrofes mostram que essa cegueira espiritual ela é curada quando há um encontro com Jesus. Agora existe luz, agora é possível enxergar, porque pela fé Jesus nos salvou dos nossos pecados. Enquanto o homem estava cego, ele rejeitava Jesus, mas depois que os seus olhos foram abertos, ele correu para Jesus como o seu refúgio, um lugar onde ele podia estar escondido. Hoje eu quero falar sobre a cegueira e a rejeição espiritual, e esse é um assunto que todos nós participamos dele, experimentamos esse assunto de alguma maneira. É um assunto que entendemos, porque ou você é alguém que esteve espiritualmente cego e por um tempo rejeitou a Jesus Cristo, rejeitou a ideia de ter Jesus como seu Salvador, ou você é alguém que ainda é espiritualmente cego e continua rejeitando Jesus como o seu Salvador. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 9. João, Evangelho segundo João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12. Se alguém ao seu lado aí precisar de Bíblia, você pode compartilhar a sua Bíblia. João, Evangelho segundo João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12, diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de fazer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. O livro de João começa apresentando quem é Jesus. João 1 diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este verbo eterno que é Deus, ou essa palavra eterna que é Deus, se fez carne, tornou-se
ou seja, se tornou homem, se tornou humano. E João 1,14 diz que esse verbo, a palavra de Deus, que é Deus, se tornou humano, habitou entre nós. Isso aconteceu há um pouco mais de 2000 anos. O Filho de Deus veio a esse mundo como humano. Um dos temas aqui que você vai perceber no livro de João é essa verdade aí. Deus enviou o seu Filho a este mundo. Jesus disse isso várias vezes. Por exemplo, em João 3,17, ele diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus enviou o seu Filho, Jesus, Deus, como homem. João 3,16, a gente pode destacar isso como uma das respostas, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que as pessoas cresçam nele como seu Salvador. E é isso que Deus exige de nós, já que Ele enviou o seu Filho ao mundo para ser o nosso Salvador, Deus exige que as pessoas creiam no seu Filho como seu Salvador. No último domingo, nós vimos lá em João 6,29, que Jesus disse: a obra de Deus é esta, o que Deus requer é isto, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então, como eu disse, há um pouco mais de 2000 anos, o Verbo veio a este mundo, o Verbo estava no mundo que tinha sido feito por Ele. Então, como o mundo reagiu à presença de Deus aqui com eles? Como o mundo, as pessoas daquela época, reagiram à presença do seu Criador, à presença do seu Salvador? João 1,10 diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Como assim? O Criador de tudo veio a esse mundo e o mundo não o conheceu. O que foi que aconteceu? O Criador e Salvador deste mundo veio, mas o mundo não creu naquele que Deus enviou. E a questão é um pouco mais séria do que isso. Não é só que as pessoas não creram no Filho de Deus, elas tiveram uma ação, uma atitude um pouco mais drástica do que isso. Não foi só que eles não creram, é que também eles desprezaram o Filho de Deus. Eles rejeitaram o Filho de Deus. João 1,11 diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Poucos reagiram como deveriam, como diz João 1,12. A todos, isso foram poucos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Poucos creram, de fato, em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Então lá em João 1, no início do Evangelho, João estabelece para nós que Jesus é Deus, o Filho de Deus, e Ele foi enviado por Deus Pai para que nós crescêssemos nele e então tivéssemos vida eterna. Mas a resposta geral, mais comum, a maneira como as pessoas reagiram foi com rejeição, com desprezo ao Filho de Deus. Jesus deu todas as provas de que Ele realmente era o Filho de Deus, mas mesmo com todas essas provas, houve rejeição, houve incredulidade. E aqui esse discípulo de Jesus que escreveu esse livro, o apóstolo João, ele escreve esse livro, ele constrói essa narrativa da vida de Jesus em torno de milagres importantes que Jesus realizou. Nós não estávamos lá para ver o que aconteceu, mas nós temos os relatos do que aconteceu. E assim como o que Jesus fez era importante para aquelas pessoas que estavam fazendo, ainda é para nós, mesmo que a gente não está lá vendo, mas estamos aqui lendo, ainda assim é importante para nós. O mesmo valor que tinha para aquelas pessoas, o que Jesus fez, elas viram, ouviram, o mesmo valor tem para nós que estamos lendo, ouvindo o que Jesus fez. Então, João escreve esse livro e lá no final, ele diz que estes sinais, alguns sinais que ele selecionou, milagres que Jesus fez, ele selecionou alguns destes sinais, e ele diz que estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Esses milagres selecionados por João, a maioria deles deu oportunidade também para Jesus ensinar algumas verdades a seu respeito. Então, não havia razão para aquelas pessoas rejeitarem Jesus, ou duvidar que Jesus não era quem ele dizia ser. Do mesmo modo que não há razão para nós duvidarmos de Jesus, para nós não acreditarmos que ele não é quem diz ser. Mas mesmo tendo aqueles milagres, houve rejeição. O fato é que quanto mais os milagres e o ensino de Jesus tornavam claros que ele era quem dizia ser, mais crescia a rejeição das pessoas em relação a Jesus. Jesus, ele começou, por exemplo, fazendo algo simples para ele, não simples para nós. Começou transformando água em vinho em uma festa de casamento, e a equipe de buffet ali de casamento sabia que esse milagre tinha acontecido, mas apenas os discípulos creram em Jesus. Todos os outros que sabem do que tinha acontecido, rejeitaram aquela manifestação, não se importaram com quem tinha feito aquele milagre. Jesus fez muitos milagres, de João capítulo 2, lá em Jerusalém, mas João dá destaque a um milagre no capítulo 5, que ele faz na Galileia. Ele curou o filho de um oficial, e isso ficou só entre Jesus e aquela família, a família daquele oficial. Também não foi algo que mais pessoas soubessem. Por fim, Jesus cura um paralítico que era paralítico há 38 anos. Nesse milagre, Jesus tem a oportunidade de ensinar que ele é o Filho de Deus, e que se alguém crer nele, não entra em juízo, não vai ser condenado, mas passou da morte para a vida. Mas sabe qual é o desfecho dessa história? João 5,18 diz: os judeus cada vez mais queriam matá-lo. O próximo milagre que Jesus fez tem uma dimensão um pouco maior. Vimos no último domingo, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos em comida suficiente e com sobra. Comida suficiente para alimentar toda a população de Jijoca, em torno de 20 mil pessoas. As pessoas ficaram animadas que agora elas tinham alguém que podia dar comida de graça para elas. Então elas estavam dispostas, como fizeram, a rodear o mar ali para ir atrás de Jesus Cristo. Mas aí Jesus é bem franco e bem direto com essas pessoas, e Jesus diz para elas, lá em João 6:26, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. O desfecho desse grandioso milagre, multiplicação de pães e peixes, lá no final de João 6, é que eles murmuravam a respeito de suas palavras. João 6:61. João 6:66, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Percebe? À medida que os milagres e o ensino de Jesus iam tornando mais claro que ele era quem dizia ser, o Filho de Deus, a rejeição crescia ainda mais. Havia uma rejeição à obra de Jesus, aos seus milagres, havia uma rejeição à sua mensagem. Eles diziam: quem pode ouvir esse discurso? Quem pode suportá-lo? Havia uma rejeição à pessoa de Jesus. Eles diziam, como lá em João 6:42, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora diz descer do céu? Como quem diz: quem esse cara pensa que é? Era muito claro que Jesus era, sim, quem dizia ser o Filho de Deus, mas as pessoas estavam cegas, elas não enxergavam, não aceitavam, e com isso elas rejeitavam Jesus. E nós? E você? Qual tem sido a sua resposta à obra da mensagem, à obra e à mensagem de Jesus? Será que você não estaria também cego? Será que você não está também rejeitando a Jesus Cristo?
apesar de todas as evidências bíblicas, apesar de tudo que você tem ouvido, apesar das evidências históricas, por que as pessoas continuam ainda rejeitando a Jesus? Por que o número de pessoas que creem em Cristo, que são discípulos de Cristo, não é bem maior do que aqueles que não querem saber de Jesus? Por quê? Será que as pessoas estão assim tão cegas que não conseguem enxergar algo que é tão claro? Esse nosso texto de hoje, João 9, João 9 inteiro, eu quero apresentar aqui 3 razões para as pessoas rejeitarem a Jesus. E essa rejeição mostra que elas estão sim espiritualmente cegas. Primeira razão, as pessoas rejeitam a Jesus porque ele não se enquadra no perfil desejado. As pessoas rejeitam a Jesus porque ele não se enquadra no perfil desejado. Então imagine uma jovem que ela sonha em se casar, com quem ela gostaria de se casar. Então ela diz que gostaria de se casar com um homem bonito, gostaria de se casar com um homem dos olhos de cor tal ou tal, um homem que fosse alto, musculoso, com bom emprego. Essa jovem acabou de traçar um perfil, um modelo, de como ela gostaria que fosse seu marido. E nessas características ela está mais interessada em questões físicas, questões externas, mais do que no caráter que esse homem possa ter. Então talvez se chegar um rapaz temente a Deus, humilde, sério, que não é tão alto, não tão afeiçoado, que não tem os olhos da cor tal e tal, pode ser que ela rejeite esse rapaz, porque não tem as características físicas que ela tinha imaginado. É como se ela estivesse cega por causa do perfil que ela desenhou, que ela pensou, ela estivesse cega para enxergar o que realmente importa, as verdadeiras qualidades. Então, mesmo com todas as evidências que ele poderia ser um bom marido, esse rapaz que surgiu, ela rejeita, porque não se encaixa no seu perfil. É isso mais ou menos que nós vemos acontecendo no Evangelho de João, no que ele narra da vida de Cristo, mesmo com todas as provas de que Jesus é o Salvador prometido, ainda assim há uma forte rejeição, porque ele não é o Salvador que eles tinham idealizado. Não é o Salvador que se enquadra no perfil que eles tinham em mente. E é isso que está acontecendo mais uma vez aqui em João 9. Os milagres de Jesus eram sim um testemunho, e um testemunho extraordinário, porque milagre não é uma coisa que qualquer pessoa fazia, não era uma coisa comum do dia a dia. Então esses milagres extraordinários mostravam que Jesus tinha sido sim enviado por Deus. Inclusive Nicodemos já tinha admitido isso. Lá em João 3 ele diz: ninguém pode fazer esses sinais ou esses milagres que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E aqui em João 9, o milagre é a cura de um cego de nascença. A grandeza dos milagres foi crescendo aos poucos. Começou com transformar água em vinho. Depois Jesus disse para um homem: o teu filho está curado, você pode voltar. Jesus nem precisou ir lá na casa desse homem, nem precisou ver o rapaz, só disse, e aconteceu como Jesus tinha dito. No capítulo 5, Jesus cura um paralítico que já estava há 38 anos nessa condição, então já foi uma coisa maior. E agora, nesse capítulo 9, é algo ainda maior. Jesus vai curar um cego de nascença. Não era uma coisa que foi, um problema que foi adquirido ao longo da vida, já nasceu com isso. Versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Aí esse problema, essa deficiência, os discípulos pensavam, isso aí deve ser resultado de pecado. Então eles perguntaram no versículo 2, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? A resposta de Jesus, versículo 3, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu
para que nele se manifestem as obras de Deus. Soberanamente, Deus tinha determinado que esse homem, nós não sabemos o nome, ele iria nascer cego, porque em algum momento da vida dele, ele iria ser objeto da glória de Deus. Então Jesus, com um ato muito simples, ele cura esse homem. Versículos 6 e 7. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, e cuspe, você sabe que é uma coisa pouca, e lá Jesus vai, então, e diz o restante do texto aqui, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos. Então foi algo pouco, cuspe ali com areia, e passou nos olhos desse homem. Então diz, vá lavar-se no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Para Jesus, algo muito simples. E quanto mais Jesus fazia de maneira bem simples, mais mostrava a grandeza do seu poder. Então, acontece aí uma transformação física na vida desse homem, cego de nascença, agora ele enxerga, agora ele tem luz nos seus olhos. Antes era só escuridão, mas agora tem luz. Além dessa transformação física, acontece também uma transformação social na vida desse homem. Versículo 8. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam, não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Ao que parece, esse homem deixou também de mendigar. E aqui a gente poderia tomar tempo para falar de como normalmente, quando Deus nos salva e realiza uma transformação interior, uma transformação espiritual, normalmente também Deus realiza uma transformação social em nossas vidas, mas não é isso que a gente vai se ater aqui. Eu quero que a gente fique atento ao desenrolar aqui da história e você perceba a atitude principalmente dos líderes religiosos por causa desse milagre. Então o homem curado, ele é levado para os fariseus, aquele grupo religioso, e aí ele passa por um interrogatório. Versículo 15, a primeira pergunta é, como você chegou a ver? Veja aí versículo 15. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Antes disso, João traz uma informação que é importante. No versículo 14, diz, e era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. E é isso aqui, o fato de essa cura ter sido no sábado, que vai fomentar a rejeição dos judeus contra Jesus Cristo. No versículo 16, diz assim, por isso, alguns dos fariseus diziam, por isso que? Por ele ter curado no sábado. Eles diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Nós vimos esse problema também acontecendo lá no capítulo 5. Aqui Jesus, mais uma vez, age contrário à tradição dos judeus acerca do sábado. Uma das proibições das tradições era que você não podia amassar massa de pão ou alguma coisa parecida. E Jesus cuspiu no chão e amassou, fez ali uma lama, um lodo. Então, isso ia contra a tradição, alguns pormenores que a tradição dos judeus diziam acerca dos sábados. Então, a conclusão deles aqui era o seguinte, eles vão ter aqui uma pequena divisão entre eles, uma divisão temporária aqui entre os judeus, e a ideia deles é que Deus não iria usar um homem pecador para fazer um milagre tão grande, como diz aí no versículo 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? A ideia é que Deus não iria fazer um grande sinal, um grande milagre por meio de um homem pecador. Então a conclusão deles aqui era essa. Jesus era de Deus, ou seja, tinha sido enviado por Deus, e por isso ele faz esses grandes milagres. Mas, se ele fosse de Deus, ele não teria quebrado a tradição, ou desobedecido a tradição do sábado. Se ele não segue a tradição do sábado,
Então ele é pecador. Mas como pode um pecador fazer um milagre tão grande? Então eles estavam caminhando no raciocínio deles de que Jesus não era enviado de Deus, porque Jesus era pecador. E ele era o pecador porque ele não se importava em seguir a tradição deles em relação aos sábados. Então, pressupondo que Jesus é um pecador, porque não se enquadra no perfil deles, eles passaram agora a fazer um esforço para negar, veja bem, a existência do milagre. Então eles não estavam admitindo o testemunho ali do homem que tinha sido curado, de que ele realmente era cego e agora está vendo. Eles não estavam admitindo o testemunho daqueles que conheciam ele antes, que sabia que ele era um cego e mendigo, mas agora está vendo. Então eles tomam aí alguns passos para tentar provar que esse milagre de fato não aconteceu. Verso 18. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Percebe aí a intenção deles com esse questionamento? Versículo 19: é ele seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, por que pode ver agora? Ou como pode ver agora? Então a ideia dos fariseus aqui é conseguir provas, levantar provas de que aquele homem não era cego. Se ele não era cego, então o milagre não aconteceu. Mas por que eles estão tão interessados em provar, em negar a existência desse milagre? Simples. Os milagres que Jesus fazia autenticavam, confirmavam que ele tinha sido enviado por Deus. Então, se eles pudessem comprovar que os milagres não eram reais, Jesus não podia sustentar, dizer, como ele disse, no capítulo 6, eu desci do céu. Ele não podia sustentar, se os milagres não eram reais, que de fato ele vinha da parte de Deus. Então a preocupação dos judeus aqui é negar qualquer prova de que Jesus tenha sido enviado por Deus. E a razão disso tudo, simples, porque Jesus não atendeu ao perfil que eles imaginavam. Eles estão trabalhando contra as provas, trabalhando contra os fatos, porque Jesus não se enquadrava no perfil que eles imaginavam. Eles chegaram até dizer no versículo 29 acerca de Jesus: este nem sabemos de onde é. A ideia, Jesus veio de uma origem que eles não concordavam, a gente vai ver isso em outras partes, que eles não admitiam que o Salvador viesse de tal região. Obrigado. Eles não concordavam com o que Jesus fazia, eles não concordavam com o que Jesus ensinava, não concordavam porque Jesus não se enquadrava no perfil deles. E aí? Hoje é diferente? Não. As pessoas, elas idealizaram um Salvador, idealizaram como é que Deus tem que ser, como é que Jesus tem que ser, como deve ser o Salvador. Elas criaram esse perfil. É um Salvador que só é amor, é um Salvador que não vai mandar ninguém para o inferno. Você já ouviu coisas desse tipo? Deus é amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Idealizaram um Salvador que não se importa como você vive. Eu creio em Jesus e isso basta, Ele só quer o meu coração. Então, quando essas pessoas se deparam com esse Jesus aqui da Bíblia, um Jesus que é franco, que é direto, elas rejeitam. Porque elas não imaginam que o seu Salvador possa dizer: vocês estão me procurando porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Ou seja, vocês são apenas interesseiros. Elas não imaginam que o seu Salvador vai dizer isso na cara. Elas não imaginam que o seu Salvador possa dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Não, eu não quero só o seu coração, eu quero você como um todo.
e começa por seu coração, que o seu coração seja transformado e a sua vida também seja transformada. Elas não idealizam um Salvador que possa dizer para alguns hipócritas. Elas não idealizam que o seu Salvador possa dizer, como Jesus disse, vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Lá em João capítulo 8. Esse Jesus não se enquadra no perfil de um Salvador de muitos. E é por isso que há rejeição, mesmo com todas as evidências bíblicas, históricas, de que Jesus era sim enviado por Deus. Ele foi rejeitado, porque não se enquadrava no perfil desejado. E hoje muitos rejeitam a Jesus, porque esse Jesus da Bíblia não é o Salvador como eles imaginavam. Mas deixe-me passar para uma segunda razão, porque as pessoas rejeitam a Jesus. As pessoas rejeitam a Jesus porque elas não querem isso para a sua vida. Algumas pessoas rejeitam a Jesus, e algumas, não estou querendo dizer poucas, rejeitam a Jesus porque elas não querem isso para a sua vida. Voltando aqui para o nosso texto, sem dúvida esse milagre foi um milagre assim de uma dimensão jamais vista, algo inédito na história dos judeus. Versículo 32 diz, o homem que tinha sido curado, diz, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Então o que Jesus fez foi algo inédito. E para o cego, um milagre aqui dessa natureza, Jesus curou um cego de nascença, algo que ninguém nunca viu. Para ele isso é prova suficiente de que Jesus tinha sido sim enviado por Deus. No mínimo, ele acreditava que Jesus era um profeta. Ele vai dizer isso lá no versículo 17. Ou seja, no mínimo, ele acreditava que Jesus tinha vindo da parte de Deus, que Jesus era enviado por Deus. Mas, enquanto esse homem curado tem essa visão positiva acerca de Jesus, você vai ver que os estudiosos da época, os religiosos, os líderes religiosos, tinham uma postura diferente, de rejeição a Jesus. E era uma rejeição ativa, eles queriam fazer alguma coisa a respeito. E eles tentam aqui denegrir a imagem da pessoa de Jesus, querem desconstruir aquilo que as pessoas têm em mente acerca de Jesus em termos positivos. Versículo 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. De novo, à medida que a situação deixava claro que o milagre de fato aconteceu, e que Jesus era o responsável por esse milagre, a conclusão teria que ser que Jesus tinha sido enviado por Deus, mas a atitude dos líderes religiosos aqui era diferente. Eles não queriam admitir que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Então, eles vão agora tentar forçar a situação. Forçar a situação para que haja uma rejeição à pessoa de Jesus, quer ele tenha feito um milagre ou não. Inicialmente eles estavam preocupados de provar se esse milagre existiu ou não. Mas já que eles não estão conseguindo ir contra isso, agora eles querem denegrir a imagem de Jesus, independente se ele fez um milagre ou não. Versículo 24. Então aqui ele já tem chamado o pai desse homem que era cego. Eles já disseram sim, ele nasceu cego. Não sei como ele está vendo agora, mas ele era cego. Então no versículo 24 eles chamam de novo o cego para conversar com ele. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, e aqui eu vou dizer essa parte na versão revista e atualizada, a versão que a maioria dos irmãos tem, diz assim, o que eles disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E quando eles dizem aqui, dá glória a Deus, ele não está convidando esse homem para glorifique a Deus pelo que aconteceu na sua vida. Não.
Em outra versão diz, para a glória de Deus, diga a verdade. Isso significa, você está diante de Deus, então não esconda nada, diga somente a verdade. Como diz aqui nessa versão que estou usando, a NAA, diga a verdade diante de Deus. Então a ideia é, eles estão alertando esse homem que foi curado, você está diante de Deus. Então agora é a hora de dizer a verdade, não esconda nada. Mas qual era a verdade que eles queriam que fosse dita? O que eles queriam era que esse homem concordasse com o que eles diziam acerca de Jesus. Então aí no versículo 24, o que eles dizem é, diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Então não estava mais se importando com o negócio de milagre. O que eles queriam é, concorde conosco, diga que esse homem é pecador. Então não importa aqui o que esse homem dissesse, eles não iriam admitir que Jesus fosse quem dizia ser. Eles estão aqui tentando pressionar, na verdade constranger esse homem para concordar com eles, isso independente do que é que o milagre provava ou não. E nisso tudo, irmãos, a gente pode entender, ouça bem, que a incredulidade, não crer em Jesus como Salvador, é também uma questão de decisão. A incredulidade é uma questão de decisão. Esses homens aqui, eles estavam decididos a rejeitar a pessoa de Jesus como enviado de Deus. Não importava se o que os fatos diziam, se diziam o contrário disso, mas eles estavam decididos em afirmar que Jesus não tinha sido enviado por Deus. Inclusive, eles já tinham feito ameaça às pessoas. Se elas confessassem que Jesus era o Cristo, elas iriam perder alguns privilégios. Versículo 22, os pais dele, do homem que tinha sido curado, disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. As pessoas, elas não confessam a Cristo como Salvador, às vezes, não é por falta de prova, às vezes, não é por falta de entendimento, às vezes, não é porque não está claro para ela a mensagem que está sendo dita para ela, é por questão de decisão. As provas já são suficientes, você já apresentou verdades suficientes, você já deixou o mais claro possível, você percebe que a pessoa está compreendendo sim a mensagem que você está transmitindo, mas ela não confessa a fé em Cristo. E você se pergunta, por que está tão claro? Eu pergunto e ela está entendendo, mas por que ela não confessa a fé em Jesus? Simplesmente porque ela decidiu rejeitar o Salvador. Seguir a Cristo, não é isso que ela quer para a vida dela. Às vezes as pessoas rejeitam a Jesus porque não é isso que ela quer para a sua vida. Vocês estão entendendo isso? Uma das razões porque as pessoas rejeitam a Jesus é porque seguir a Jesus não é o que elas querem para a sua vida. Então a incredulidade, na maioria das vezes, não é porque não houve compreensão, é porque houve rejeição. As pessoas entenderam, mas não querem. Jesus disse lá no capítulo 5, versículos 39 e 40, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Entendeu? As pessoas, às vezes, simplesmente não querem. Às vezes, nós tratamos as pessoas como coitadas. Coitada, não creu porque não entendeu. Elas não creem, não confiam, é muito mais uma questão de decisão de rejeitar do que falta de compreensão. Claro, uma decisão verdadeira vai envolver uma compreensão, mas nem sempre a compreensão vai gerar o querer a Cristo. Pelo contrário, às vezes, depois de uma compreensão clara, as pessoas aumentam ainda a sua hostilidade contra Jesus. Nós temos aqui, na continuação desse milagre, dessa história que nós estamos passando por aqui, o capítulo 10. O capítulo 10,
onde tem versículos que nós já conhecemos, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, ele vai dizer que dá a sua vida pelas ovelhas. Essa primeira parte aí do capítulo 10 até o versículo 21, faz parte dessa ocasião aqui. Então Jesus ele vai dar esse discurso a partir do capítulo 10. Como é que essas pessoas reagem? Versículo 20. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Entenderam? Às vezes, quando aumenta a compreensão, aumenta a hostilidade. Porque o problema não é falta de compreensão, às vezes. É uma questão de decisão. Não é isso que as pessoas querem. Algumas pessoas querem para a sua vida, seguir a Jesus. Por último, uma terceira razão, porque as pessoas rejeitam a Jesus, porque são orgulhosas. Algumas pessoas rejeitam a Jesus por questão de orgulho. Esse homem que foi curado, ele não teve dificuldades para crer em Jesus, né? Isso já se esperava, afinal, foi ele o beneficiado dessa cura. Inclusive, a gente consegue perceber uma evolução, um amadurecimento na fé dele. No versículo 17, quando ele foi perguntado, ele disse que Jesus era um profeta. Mas aí ele tem um encontro com Jesus e ele dá um passo além. Versículo 35. Versículo 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor. E olha o que ele fez, e o adorou. Porque quando Jesus disse, você crê no Filho do Homem, ele sabe que ele está falando de Deus. E ele entendeu e creu que Jesus é esse Filho do Homem, que Jesus é Deus. Por isso que ele termina aqui com adoração, adorando a Deus. Esse homem que tinha sido curado do seu problema físico, ele tinha dito, eu era cego e agora vejo. Agora ele podia dizer isso também da sua vida espiritual. Eu era cego, se referindo à sua vida espiritual. E agora eu vejo. Irmãos, Jesus mostra que esse é o propósito da sua vinda, trazer vista aos que estão espiritualmente cegos. Versículo 39, Jesus continuou, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus curou aquele homem da sua cegueira física, mas tinha algo mais importante, algo maior que Jesus podia fazer. Jesus curou aquele homem da sua cegueira de nascença, mas ele pode nos curar de uma outra cegueira que também é de nascença, a cegueira espiritual. De novo, versículo 39. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Claro que Jesus não está falando da cegueira física. Quem são esses que Jesus vai fazer enxergar? Esses cegos que ele vai fazer enxergar. São aqueles que admitem, que reconhecem que estão na escuridão espiritual. Para essas pessoas que admitem que estão na escuridão espiritual, que admitem que são espiritualmente cegos, Jesus é aquilo que acontece, que ele disse no versículo 5. Eu sou a luz do mundo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus se torna a luz para essas pessoas. Jesus tira essas pessoas das trevas espiritual, abre os seus olhos para que elas enxerguem a realidade espiritual. Agora, quando Jesus diz que veio para cegar os que veem, de quem ele está falando? Aqui Jesus está sendo um pouco irônico. Jesus às vezes era irônico também. Ele está falando daqueles que pensam que veem, pensam que enxergam, pensam que entendem, mas que na verdade estão cegos,
e cegos por causa do seu orgulho. O exemplo disso são esses homens aqui, os fariseus. Veja os versículos 32 a 34. Então o cego, defendendo aí Jesus Cristo, ele diz, versículo 32, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem, olha como ele estava entendendo as coisas, se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles, no caso os fariseus, disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar, e o expulsaram. Eles não estavam dispostos a aprender de alguém que para eles fosse inferior, porque eles eram o sabe-tudo, a sabedoria top era eles. Então, eles simplesmente não se deixavam ensinar, porque eram orgulhosos. E atrevidos também, porque no versículo 40, depois que Jesus disse que veio a esse mundo para os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos, versículo 40, alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? E essa pergunta sugere que eles não eram cegos, mas será que você está pensando que nós também somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, com a ideia de, se vocês admitissem que são cegos, não teriam pecado algum. Mas agora, porque dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Por achar que já sabiam tudo, que já estavam certos em tudo, estes fariseus rejeitaram a Jesus por completo. Estavam cegos por causa do seu orgulho. Pessoal, todos nós nascemos espiritualmente cegos. E só enxergamos quando humildemente admitimos que nós somos cegos. Isso pode ser dito com outras palavras. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos perdidos. Mas nós só vamos ser salvos, só vamos ser achados, quando nós humildemente admitirmos esse nosso pecado, a nossa perdição. Jesus veio buscar e salvar quem? Os perdidos, os que se acham perdidos, e não os que são bons, os que se acham que estão bem. Então, quando essa luz, Jesus Cristo, a luz de Jesus, quando o conhecimento da verdade brilha em nosso coração, então nós podemos dizer a respeito da nossa vida espiritual, eu era cego, mas agora eu vejo. Você pode dizer isso? Eu era cego, mas agora vejo. Você era perdido, mas já foi salvo pela fé em Jesus. Muitas pessoas não podem dizer sim, porque rejeitam a Jesus e rejeitam por causa do seu orgulho. Mas uma boa parte de nós aqui pode dizer, graças a Deus, eu era cego, mas agora vejo. E aquele hino que eu li que eu mencionei aqui no início, o hino 396, Cegueira e Vista, ele na verdade é o nosso testemunho de como nós éramos cegos, mas agora nós enxergamos. Eu era muito cego e andava perdido, longe do meu Salvador. Ele desceu da glória e derramou seu sangue para salvar um grande e miserável pecador. Às vezes eu ouvia falar que Jesus foi enviado do céu e que isso era um favor que eu não merecia. Mas eu rejeitava tudo isso, me fazia de surdo, não queria ser diferente, não queria fazer a vontade do Senhor, mesmo ouvindo que Ele tinha morrido na cruz por mim. Até que um dia eu entendi que era pecador. Meus pecados me incomodaram e eu senti o peso disso. Eu seria condenado por causa dos meus pecados. Foi aí que eu fugi. Sabe onde eu achei lugar seguro, onde eu me escondi desse castigo? Em Jesus. Quando eu encontrei Jesus, uma grande alegria encheu meu coração. Só quando eu percebi a grandeza do meu pecado, foi que entendi também a grandeza daquele amor. Pois foi por amor que o meu Jesus sofreu na cruz, para salvar a mim, um grande e miserável pecador.
Pela fé, os meus olhos foram abertos, estão abertos, e eu me alegro com isso, porque agora entendo que foi na cruz, onde um dia todos os meus pecados foram castigados, como deveriam, não em mim, mas em Jesus. Vamos orar. Santo Deus, o Senhor, por ser santo e justo, tem que castigar os nossos pecados. Senhor, nós precisamos enxergar a hostilidade, a grandeza dos nossos pecados contra Ti. Nós precisamos enxergar o quanto, ó Deus, os nossos pecados Te ofendem. Abre os nossos olhos, abre os olhos daqueles que ainda não veem dessa maneira. Que a luz da Tua palavra, o entendimento da Tua palavra, ó Deus, possa raiar em muitos corações, abrindo o entendimento, iluminando a mente, para que essas verdades sejam compreendidas, para que ao perceber a sua cegueira, ao perceber a sua perdição, homens e mulheres corram para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos salvar. Somente Ele tem o poder de nos curar da nossa cegueira espiritual. Somente Ele tem o poder de nos curar dos nossos pecados e da condenação dos nossos pecados. Somente Ele é o nosso Salvador. Pai, rendemos graças a Ti pelo que Jesus Cristo fez durante a sua vida e durante a sua morte. Na cruz Ele recebeu a punição que todos os nossos pecados mereciam. Obrigado pelo Teu Filho, obrigado por ter enviado o nosso Salvador. E salva a muitos, ó Deus, fazendo com que creiam nessas verdades. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém.